Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Hoje nós voltamos à nossa série para o Evangelho de Marcos. Nós estamos seguindo aí duas séries de mensagens. Uma no livro de Juízes e a segunda no Evangelho de Marcos. Semana passada nós lemos e seguimos o livro dos Juízes. E hoje então nós iremos encerrar o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos do verso 40 até o verso de número 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 40 a 45. Hoje é a nossa mensagem de número 7. Dentro desse evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia nesse momento. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu, e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham ao encontro dele. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, e foi lida, nesse momento será exposta, aplicada, e nós pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos ajude nesse momento, fale conosco, Pai, que eu seja fiel ao Senhor e fiel à tua palavra. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus e o leproso, ou Jesus e os leprosos. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso no nosso texto, na nossa meditação, nessa noite. De todos os milagres de cura feitos por Cristo, provavelmente os mais maravilhosos envolviam leprosos. Foram vários, os evangelhos narram alguns deles, o Evangelho de Marcos também narra alguns deles, outros vão estar lá no Evangelho de Mateus, outros também no Evangelho de Lucas. Mas é interessante que ao Jesus anexar, ao Marcos, anexar esta história ao capítulo, ao contexto anterior, lembra do contexto anterior? Capítulo 1, verso 35 a 39. Você lembra aquilo que nós lemos ali, onde Jesus estava pregando nas sinagogas, Jesus estava pregando o Evangelho do Reino, e aqui então, ao anexar então, esta passagem, esta cura, a esse contexto aí anterior, de Jesus pregando nas sinagogas, Marcos então está nos levando ao entendimento e nos dando exemplos aqui do alcance missionário do Senhor Jesus. O Evangelho está se espalhando através das pregações de Cristo nas sinagogas. O Evangelho está alcançando outras pessoas. E aqui nós percebemos isso acontecendo na vida desse leproso. Interessante que, como na narrativa anterior, e isso faz parte do estilo de Marcos escrever, Marcos ele omite aqui, ele não mostra aqui para nós especificações geográficas. A gente não sabe direitinho aonde Jesus está. A gente não sabe bem em qual região local. Sabemos que ele está ali na região da Galileia, na região ali próximo a Cafarnaum, mas a gente não tem detalhes específicos. Mas isso não é característica de Marcos. Marcos não quer se preocupar com esses detalhes.
Aliás, Marcos quer colocar os nossos olhos focados na grande obra de arte que é a vida de Jesus. Ele não quer colocar esse quadro maravilhoso numa moldura que acabe chamando mais atenção do que o próprio quadro. Ele não quer fazer isso. Faz parte da sua simplicidade. Então ele omite esses detalhes contextuais para não prejudicar o foco essencial da narrativa, que é o poder, a grandiosidade, a majestade do Senhor Jesus. Lembra lá que esse é um dos grandes focos de Marcos, lá no nosso primeiro sermão, onde a gente entendeu que Marcos ele tem como objetivo mostrar quem é Jesus e o seu poder. Um Jesus dinâmico, curando pessoas, pregando em sinagogas, fazendo grandes coisas. O nosso texto, ele vai tratar de mais um desses momentos maravilhosos de milagre e de cura do Senhor Jesus. Nós vamos ver esse texto, a exposição, em 4 momentos, e depois nós observaremos 3 aplicações muito importantes para as nossas vidas. Mas o texto então começa no verso de número 40, onde nós percebemos um terrível mal e um grandioso pedido. É o que nós percebemos aí no nosso texto. Peço que você volte aí os seus olhos para o verso de número 40. Um leproso se aproxima de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Um leproso se aproximou de Jesus. Nós estamos falando aqui, meus queridos, de um encontro altamente provocativo e ao mesmo tempo ofensivo. É altamente provocativo. Perceba, um leproso se aproximando de alguém. Isso é provocante e ao mesmo tempo ofensivo, principalmente para o contexto da época. Vamos entender um pouquinho? A lepra era uma doença muito difundida, espalhada na Palestina. Era uma doença muito conhecida. E era uma doença que as pessoas tinham medo dela, nesse momento, nessa época, nesse contexto. Isso fica evidente não apenas pelos vários leprosos que Jesus encontra em seu ministério, mas também pela grande quantidade de instruções sobre a doença na chamada Mishnah, que é um documento dos judeus, onde eles colocam ali uma série de regras. Não bastava os mandamentos de Moisés, o Pentateuco, o livro de Deuteronômio, eles criaram ainda a Mishnah, que é mais um documento judaico com várias regras. E a Mishnah, ela traz, então, inúmeras orientações com respeito a essa doença, a doença da lepra. A lepra era, na época, como agora, um assunto de superstição. Eles tratavam ela de uma forma bem supersticiosa. Tinham medo dessa doença e muito medo dela. A lepra é uma doença de pele. É uma doença de pele. Na verdade, a tradução literal da palavra lepra no original, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é doença de pele. Nós não sabemos, e pode ser uma série de doenças. Essa doença pode envolver queimaduras, essa doença pode envolver fungos, essa doença pode envolver furúnculos, ela pode envolver uma série de coisas. Uma série de coisas. Degeneração da pele, dos membros, das extremidades, dos dedos, dos pés, das mãos. A lepra pode ser qualquer tipo de doença e doença da pele. É uma doença, então, que as pessoas tinham medo. E é difícil. E na época de Jesus, era difícil de se diagnosticar que tipo de lepra era. Qual é a cura para essa lepra? Então, o que eles faziam? Excluíam os leprosos da sociedade. Haviam em lugares desertos, longe dos centros das cidades, leprosários. E o povo, os leprosos, eles eram lançados nesse lugar, para eles não se misturarem. Porque acreditava-se que se ele chegasse ali a mais de 30 metros de distância de uma outra pessoa, aquela outra pessoa já estava imunda, contaminada por causa da lepra. Essa era a regra na época do Senhor Jesus. Suas condições, elas são discutidas lá no Antigo Testamento, em 2 longos capítulos no livro de Levítico. Capítulo de número 13 e capítulo de número 14. São 2 capítulos enormes, onde se trata especificamente
dessa doença. E parecem como um manual mesmo de dermatologia. Se você lê Levítico 13 e Levítico capítulo 14, parece que você está lendo um manual dermatológico com respeito a essa doença. Como eu disse, esse termo, então, tanto no hebraico quanto no grego, ele vai incluir uma série de coisas. Uma série de coisas. O livro de Levítico, ele nos mostra várias dessas coisas. No Antigo Testamento, a lepra era geralmente considerada um castigo divino, uma maldição, cuja cura só poderia ser efetuada por Deus. Está lá em Números, capítulo 12, verso 10. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 2. O pavor do seu contágio, ele se reflete no texto que está aí projetado para vocês. Levítico capítulo 13, verso 45 e 46. Veja o que diz. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, ele gritará, impuro, impuro. Ele precisava gritar assim, impuro, impuro, para mostrar que ele estava se aproximando e as pessoas já se distanciarem dele. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Não fica no meio do povo. Não ficará junto das pessoas. Queridos, na verdade, essa doença, na época do Senhor Jesus, ela trata-se de uma sentença. É de fato uma sentença. É como você prender um bandido para proteger o restante da população. É basicamente isso. Então se excluía o leproso para proteger o resto da população. Para que o restante das pessoas, o restante do povo, o restante da cidade não fosse contaminada com essa doença, com essa enfermidade, desse temido contágio. Outras doenças, e aqui é interessante, que vai destacar a lepra de outras enfermidades. Outras doenças, elas tinham de ser curadas. A lepra não. Você viu o que o texto diz? A pessoa tinha que ser purificada. É isso que o texto diz. O relato de Marcos sobre Jesus e esse leproso é uma imagem, é um relato dessas realidades trágicas. O texto não menciona a cura do leproso. Não diz o texto, e o leproso foi curado. O que diz? O leproso foi limpo. O leproso foi purificado. Assim era tratada a lepra. Não uma mera doença, que precisa de cura, mas uma doença, um terrível mal, que precisa de purificação, que precisa de limpeza. Jesus, Marcos, relata essa purificação 4 vezes, em apenas 6 versículos que nós lemos. 4 vezes, ser limpo, ser purificado, foi mencionado aqui nesse texto que nós lemos. Tamanha a importância. A ofensa, então, da ação do leproso é imediatamente aparente. Os leprosos eram obrigados a ficar a uma distância das pessoas. Lucas capítulo 17, verso 12, nos fala sobre isso. Eles precisavam ficar ali a pelo menos 30 metros, cerca de 50 passos das pessoas. Se aproximar mais do que isso, já era. Está imundo também. Se a entrada de um leproso em uma casa, se um leproso entra numa casa, a casa está contaminada. Se o leproso se assenta debaixo de uma árvore e depois alguém passa por debaixo daquela árvore, aquela pessoa que passou debaixo da árvore também está contaminada. Se aproximar de alguém era uma ofensa. Um leproso chegar perto de alguém era uma ofensa. Era algo extremamente arriscado. Extremamente arriscado. No entanto, o leproso arrisca tudo aqui. Ele quebra todos os protocolos. Ele quebra a lei. Ele desobedece aqui a lei, a Mishnah, que havia na época, para se aproximar de Jesus. Na chance de ser curado.
na chance de ser restaurado por Jesus. Nenhum obstáculo, nem mesmo os decretos da própria Torá, nem mesmo os decretos da própria Mishiná impedem esse leproso de ir até Jesus. Mas é interessante que, apesar da sua audácia, apesar da sua coragem, e apesar dessa atitude até também, como eu disse, ofensiva, a gente percebe uma postura polida, uma postura de humilhação. Ele não chega quebrando protocolos, mas com uma postura de altivez. Ele chega de forma humilde. A forma como ele fala com Jesus, a súplica do leproso, contém um princípio de fé de que Jesus pode salvá-lo. Basta Jesus querer salvá-lo. Ele diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu sei que o Senhor pode, basta o Senhor querer. Eu sei que o Senhor pode fazer, basta ser da tua vontade. Apesar da audácia, apesar da coragem, ele é humilde, ele é polido, ele fala com calma. Ele não chega: Jesus, eu ordeno que o Senhor me purifique. Não. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O anseio do leproso, então, é profundamente humano. Pois não é da capacidade de Deus que duvidamos. Nós não duvidamos e não podemos duvidar do que Deus pode fazer. O que nós podemos e devemos fazer é, se Deus quer ou não quer fazer. Se está de acordo ou não está de acordo com a sua vontade. É uma das coisas que o leproso faz e nos mostra nesse texto, mas o texto continua. Verso 41 e verso 42, veja o que diz. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo então. Segunda coisa que nós percebemos aqui é um toque especial. A segunda coisa que nós vemos. Surpreendentemente, a resposta de Jesus não é menos escandalosa do que a audácia do leproso. Diante de tal intrusão, diante daquela ofensa, diante daquela audácia, daquela coragem, Jesus também quebrando todos os protocolos da época. Diante dessa intrusão desse homem, Jesus com uma grande compaixão, que substitui o desprezo, que talvez seria normal de todas as outras pessoas, mas Jesus então aqui assume de uma compaixão a tal ponto, que ele não só diz, eu quero, mas o que o texto diz? Estende a mão e toca naquele homem. Aquele homem já quebrou o protocolo se aproximando, e Jesus ainda quebra mais protocolos, estendendo a mão e tocando naquele homem. Algo que também era extremamente proibido para se fazer com o leproso. O braço aqui estendido de Jesus demonstra aqui o grande alcance do seu poder. Tocando naquele que seria intocável por todos, por todas as pessoas. Ele remove todas as separações sociais, físicas, espirituais, prescritas na Torá, prescritas na Mishiná. O toque de Jesus fala mais alto do que as palavras de Jesus. Quero sim, fica limpo. Fala muito mais alto. Jesus não é apenas capaz, mas ele é desejoso. Eu quero purificar você. Eu quero curar você. Ao contrário de um rabino comum, Jesus não é poluído pela doença. Ao contrário, é o leproso que fica purificado. Quando um leproso tocava em alguém, aquela pessoa ficava totalmente impura. E reconhecidamente impura. Porém, ao se aproximar de Jesus, o que acontece é o contrário. É a santidade contagiosa de Jesus que purifica aquele homem. E não a imundícia da sua lepra que contamina Jesus. É isso que nós percebemos.
E o texto continua, verso 43 e 44. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Terceira coisa que nós vemos, uma advertência e o ritual de purificação. Terceira coisa que o nosso texto nos apresenta. Após o toque, após dizer quero, fique limpo, Jesus o adverte severamente. E o texto diz então que logo o despede. E ele diz: olha, não conte nada a ninguém. Ó, bico calado, não fale nada. Apresente-se ao sacerdote. E faça lá o ritual. Dê a sua oferta para purificação. Isso será o seu testemunho. No mais, caladinho, não fala nada. Mais uma vez Jesus faz isso. Lembra? Isso já aconteceu lá no início. A partir do momento que ele está ali expulsando o demônio de uma pessoa, e os demônios começam a falar quem é Jesus, e o que Jesus diz? Não fala nada. Vocês não falam nada. A palavra aqui é a mesma. Jesus está mandando esse leproso se silenciar, usando os mesmos termos que ele mandou o demônio se silenciar anteriormente. É a mesma coisa aqui. Então ele diz, ele o adverte, ele diz assim: olha, não fale nada. A palavra que Jesus usa, até mesmo, que Marcos vai usar aqui, para demonstrar então que Jesus despede esse homem, é o termo no grego ekbalen, que quer dizer expulsar. Jesus está dizendo: ó, vai lá fazer o que você tem que fazer, e não diz nada para ninguém. Não fale nada. Não fale o que aconteceu, não diz o que aconteceu. A acusação aqui, sem rodeios, ao leproso curado, reflete a mesma determinação com que Jesus ordenou que os demônios calassem, como eu disse aqui anteriormente. É a mesma forma, ele usa as mesmas palavras, ele usa os mesmos termos. Uma responsabilidade legal, isso é interessante a gente entender. Uma responsabilidade legal dos sacerdotes implicava em fazer pronunciamentos sobre doenças. Isso estava prescrito tanto nos documentos judaicos como também na lei, nos livros do Antigo Testamento. Era o sacerdote quem, então, diante de todo o povo, dizendo: pessoal, esse fulano que estava leproso foi curado, já passou pelo ritual de purificação, então agora ele pode ser aceito, recebido no meio da nossa cidade, na sua casa, não tem problema você passar perto dele, tocar na mão dele, ele está purificado. Era o sacerdote quem tinha essa responsabilidade. Era o sacerdote quem determinava, quem decretava, quem pronunciava a cura de uma pessoa. Isso está lá em Levítico capítulo 13, verso 50. Está lá em Levítico capítulo 14, verso 2 a 4. Era um dever sacerdotal. Garantir a limpeza, o ritual em Israel, a inspeção de supostos casos de lepra. O sacerdote era quase que também um agente sanitário no período do Antigo Testamento. Sabe aqueles agentes que vão na sua casa para ver se os vasinhos estão lá com água parada? O sacerdote, ele tinha que garantir a pureza no meio do povo judeu. Era obrigação deles. Eles que faziam isso, e aqui, por isso Jesus diz: olha, vai lá e agora se apresenta ao sacerdote. Diga que você foi limpo e faça o ritual que precisa ser feito. Ele quem vai dizer agora ao povo que você de fato está curado. E como que era então esse ritual então? Como que era esse sacrifício de purificação? A Bíblia vai nos dizer, lá em Levítico 14, verso 10 a 11, que o ritual ele envolvia 2 sacrifícios. O primeiro sacrifício era de 2 aves. Eles pegavam 2 aves, matavam uma dessas aves, escorria o sangue dessas aves, pegava a outra ave viva, mergulhava ela no sangue da que morreu e botava essa ave para voar. Esse era o primeiro ritual a ser feito. 8 dias após isso, o leproso, ele deveria chegar novamente ao sacerdote, agora com 3 cordeiros. 3 cordeiros. Ele tinha que apresentar um desses cordeiros como oferta pelo seu pecado. Ele tinha que apresentar o segundo cordeiro como oferta pela culpa. E o terceiro cordeiro como sendo uma oferta integral.
Esse era o ritual de purificação. 2 aves e 3 cordeiros. Se o leproso fosse de família humilde, fosse pobre, era diminuído. 2, às vezes 1 cordeiro. Essa era a regra. Assim foi prescrito no Antigo Testamento. E é isso que esse homem precisa fazer agora. Vá lá, não fale nada e se apresente ao sacerdote. Uma ordem e também um ritual de purificação. E o nosso texto, então, se encerra no verso 45. Veja o que diz. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. A última coisa que o texto nos mostra, a quarta coisa, é uma troca de lugar. Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Porque esse homem ficou calado? Não ficou calado. Na verdade, ele saiu falando, ele saiu para divulgar a notícia de forma pública. Ele não estava nem aí, saiu falando mesmo o que aconteceu e quem fez. Jesus não podia mais entrar em lugar nenhum agora. E o resultado aqui, queridos, é uma grande ironia. É irônico o que acontece. Jesus aliviou o leproso do seu fardo. Mas ao transmitir as notícias, o leproso impôs um fardo sobre Jesus. O leproso não podia entrar na cidade, mas agora quem não pode é Cristo. O leproso tinha que ficar em lugares desertos, mas agora quem tem que ficar em lugar deserto é Cristo. Cristo substituiu o leproso na sua exclusão, no ter que se afastar, no ter que ir para lugares desertos. É irônico isso, né? Ele assumiu o lugar desse homem, não podendo entrar em cidades. Ele assumiu o lugar desse homem tendo que ficar recluso em lugares desertos. Jesus não podia mais entrar publicamente. Marcos começou essa história, queridos, com Jesus do lado de dentro e o leproso do lado de fora. Mas veja como ele terminou. No final, Jesus, então, permanecia fora, em lugares desertos, enquanto o leproso entrou para a cidade. Não sabemos se ele passou pelo ritual, que o texto não fala, mas não vem ao caso. O que nós percebemos aqui é esta substituição. Jesus assumiu o lugar desse homem. Jesus, que começou do lado de dentro, foi para fora, e esse homem que estava fora foi para dentro. Jesus e o leproso, então, trocaram de lugar. Queridos, nesses versículos que nós lemos, nós percebemos como o Senhor Jesus curou um leproso. E de todos os milagres, como eu já disse aqui, aqueles que envolvem leprosos, eles trazem para nós um significado um tanto quanto especial. Promove uma grande identidade, comigo e com você. Uma grande identidade. Podemos aprender lições importantes aqui nesse texto, e eu gostaria de trazer 3 dessas lições para as nossas vidas. A primeira delas é com respeito ao terrível mal, chamado pecado. A primeira coisa que nós percebemos aqui. Um terrível mal, chamado pecado. Existe entre nós algo semelhante, que se possa comparar à lepra. Será que existe? E a resposta é sim. Existe sim, há um terrível mal na alma, que faz parte da nossa própria natureza, que se arraiga em nossos ossos, na nossa medula, com força mortífera. E esse mal, essa praga, se chama pecado. É algo que se arraiga em nós. É algo que se alastra em nós. Assim como a lepra era. Assim como esse leproso sofria. Um terrível mal. Essa enfermidade, pecado, tal como a lepra, trata-se de algo que vai além de uma mera doença, que infecciona cada coração, que infecciona a nossa natureza,
que infecciona as nossas vontades, o nosso entendimento, a nossa consciência, a nossa memória, as nossas afeições, os nossos afetos, gostos, vontades, todos eles infeccionados por causa desse terrível mal chamado pecado, assim como era a lepra. Assim como a lepra, o pecado nos torna asquerosos, abomináveis, incapazes do convívio com Deus, desprezados da glória celestial. Assim como a lepra. Assim como se olhava com asco para um leproso, assim também se olhava para a nossa condição, imundos, cheirando mal, podres, incapazes de conviver com Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Incapazes desse convívio. Tal como o pecado, tal como a lepra, o pecado também é incurável. Se o tratamento foi feito por qualquer tipo de médico terreno, não há cura para ele. E vai nos arrastando lenta, mas seguramente para a morte. Aliás, é o salário do pecado, a morte. Assim como a lepra, o pecado não necessita de uma simples cura. O pecado, ele necessita de purificação. É disso que o pecado precisa. Precisamos ser purificados. Precisamos ser limpos. E o pior de tudo é que, muito mais do que a lepra, o pecado é um mal do qual nenhum homem está isento. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 3. Todos pecaram. Nenhum homem está isento dessa doença, desse mal terrível. Aos olhos de Deus, lembra do texto que nós lemos aqui no início? Isaías 64. Gostaria de ler duas partes com você de novo, verso 5 e verso 6. Isaías 64, veja o que aqui nos diz aí o nosso texto. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Ao olhar para nós percebemos também imundície, assim como quem olhava para aquele leproso. É a primeira coisa que nós percebemos, queridos. O terrível mal que há em nós, chamado pecado. E que carece da purificação de Deus. Que carece da limpeza de Deus. Então, compreenda algo, entenda o quão grave é o seu pecado. Entenda o quão danoso é para a sua vida o seu pecado. É a primeira coisa que a gente aprende no texto. Segunda lição, a tão ausente humildade. E como a humildade está ausente, hein? A segunda coisa que nós percebemos no texto é a imensa humildade desse homem. Lembra que eu disse lá? Apesar da ousadia, da ofensa, da coragem, da forma como ele se aproxima de Jesus, da audácia, ele foi humilde no seu falar, na forma como ele comunica com Jesus. E parece até não condizer com a corajosa, ousada e ofensiva aproximação desse homem. Parece que não conecta, né, um contraste, né, humildade e ousadia dentro da forma como esse homem abordou Jesus. Porém, a sua declaração, ela é preciosa, e é muito preciosa para nós hoje. Por uma grande lição que a gente aprende. Ele faz um belíssimo reconhecimento do poder, bem como da autoridade de Jesus. E como essa atitude está ausente nos nossos dias. Reconhecer o poder e a autoridade de Jesus.
É da mesma forma como o profeta Isaías, lá no capítulo 64, faz também. Lembra como ele começou? Deus, o Senhor é grande. O Senhor faz tremer a terra. O Senhor nos visita. O Senhor é justo. Nós somos imundos e precisamos do Senhor. O leproso aqui faz a mesma coisa. Jesus, o Senhor pode. Mas o Senhor é soberano. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Esse leproso, ele reconhece, ele teve uma atitude humilde. E quantos de nós, queridos, não entramos na igreja? Quantos de nós nos aproximamos de Cristo com a expectativa de receber alguma coisa? Na verdade, muitos de nós chegamos a Jesus achando que Jesus é devedor de nós, devedor para nós, nos deve favores, deve a você algumas coisas e ele precisa fazer. Quantos de nós olha para Jesus e acha que Jesus é uma revistinha da Avon, onde nós procuramos, olhamos e compramos, somente isso? Quantos de nós acha que Jesus é como um cardápio de restaurante? Quantos de nós? Quantos de nós não dizemos, eu não aceito isso, Jesus? Eu decreto, eu determino, eu ordeno. Quantos de nós não nos relacionamos dessa forma com Jesus? Enquanto esse homem aqui nos mostra, Jesus, o Senhor pode, mas a vontade é do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Duas verdades aqui, queridos, nessa declaração. A primeira é que Cristo pode, e Ele pode mesmo. Ele é poderoso. Ele diz isso, e o termo aqui no grego é dinamai. Vai dar origem ao dínamo. Quem mexe com eletrônica sabe muito bem o que é isso. A ideia aqui do texto é que ele entende que Jesus é o Senhor e suficiente para purificar. Ele diz, Jesus, eu não preciso de mais nada. Só do Senhor. E eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor é suficiente para isso. O Senhor é poderoso para isso. O Senhor tem todo o poder necessário para realizar aquilo que eu preciso. Ele reconhece isso. Mas depois ele diz, mas o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Basta que isto esteja de acordo com a sua vontade. O Senhor pode fazer. Que lição, queridos. E como nós precisamos aprender isso? Reconhecer sim que o nosso Deus é poderoso. E Ele pode mesmo fazer. É como aquele centurião que se aproxima de Jesus. E diz, Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra. O Senhor é suficiente. Se o Senhor quiser, o Senhor fala aqui, ele vai ser curado lá. Eu vou chegar lá na minha casa, ele vai estar bem. Basta uma palavra do Senhor. E a atitude desse leproso é a mesma. Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Que humildade, meus queridos. Essa postura, ela tem estado ausente da nossa realidade hoje. A humildade se tornou uma postura, um modo de vestir, um modo de falar, um modo de agir e não mais uma virtude nos nossos dias. A gente não encara mais humildade como virtude. A gente encara como estilo de vestimenta, de fala. Olha como aquela pessoa se veste de forma humilde. É assim que a gente diz. Olha como aquela pessoa fala de forma humilde. Não é mais uma virtude. A gente não trata mais como virtude nos nossos dias. O que nós aprendemos aqui é que a humildade cristã, ela floresce na alma humana. E quando nós estamos diante de uma janela que olha para o Himalaia da grandeza de Cristo, essa humildade ela floresce. Mas ao mesmo tempo, a humildade cristã ela desaparece quando nós fechamos a janela. Nós vamos para frente do espelho, buscando em nós facetas de humildade. Buscando em nós a autenticidade da nossa humildade. Será que as pessoas vão me achar humilde hoje? Será que
A humildade cristã, ela desaparece quando isso acontece. Nós precisamos reconhecer quem é Deus. Grandeza, o Himalaia do poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui. A tão ausente humildade nos nossos dias. Precisamos de pessoas que reconheçam quem é Jesus. Mas de pessoas que venham também a se submeter à vontade de Jesus. Nós precisamos disso. E por fim, a terceira coisa que nós aprendemos aqui é a proclamação não tão popular. Como aconteceu nos versos anteriores desse capítulo, percebemos Jesus mais uma vez se voltando para alguém e dizendo, olha, não conte nada. Não diz nada. Como eu disse, aconteceu com os demônios. Depois as pessoas chamam Jesus para voltar para Cafarnaum. Jesus, não, eu vou pregar nas redondezas. Eu não quero voltar. As pessoas estão te esperando lá, Jesus, vamos lá. Jesus, não quero. E aqui, mais uma vez, nós percebemos Jesus dizendo para esse leproso, não conte nada. E como eu disse nos sermões anteriores, nas mensagens anteriores, onde isso acontece, o que Jesus repreende não é que falemos dele. Jesus não está proibindo aqui pessoas de se falar dele. De pessoas de falar da sua palavra, do evangelho. Jesus não está proibindo isso. Ele repreende para que a proclamação sobre ele não seja incompleta. Por isso ele manda os demônios se calarem. Por isso ele diz aqui também para esse leproso se calar. Eu não quero que a verdade sobre mim seja incompleta. Eu não quero isso. Eu não quero que a verdade sobre mim seja deficiente, manca, faltando pedaço. Eu não quero isso. Por isso ele repreende esse homem e diz, não fale nada. Jesus não quer ser conhecido, queridos, como o exorcista de Cafarnaum. Ele não quer ser conhecido dessa forma. Jesus, ele não quer ser conhecido como o curandeiro de sogras, como ele fez com a sogra de Pedro. Jesus não quer ser conhecido como o curandeiro da Galileia. Ele não quer ser. Por isso ele diz, não fala nada. Não fala nada. Eu vim para proclamar o reino. É para isso que eu vim. Eu não quero ser conhecido como um exorcista, como um curandeiro, como um milagreiro. Jesus é o Salvador do pecador. Aquele que veio para nos purificar de algo infinitamente maior e danoso do que a lepra. Este é o Evangelho. Esta é a verdadeira proclamação. A questão é pregar simplesmente o Evangelho. Mas sabe qual é o problema? Pregar simplesmente o Evangelho não é popular. Não é. As pessoas querem exorcistas, curandeiros, milagreiros. Não que o Evangelho do Reino seja proclamado. Não que a verdade do Cristo que salva pecadores seja proclamada. Não é popular. Ser curandeiro é popular. Ser o exorcista é popular. As pessoas nos nossos dias querem isso. Pregar simplesmente o Evangelho não engaja as pessoas. Não promove likes. Não gera hype. Não gera. As pessoas não estão interessadas nisso. No Evangelho simplesmente anunciado. É uma proclamação não tão popular. Será que nós pensamos como Paulo, que diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para curar toda sorte de doenças, para expulsar todo tipo de demônios? Não. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho desse Evangelho, Paulo diz. O Evangelho, queridos, é Jesus, assim como aqui diante desse leproso.
se compadecendo de terríveis pecadores. Nós, de pessoas que, assim como este leproso, tinham cheiro de morte. Mas em Jesus, Paulo vai dizer que agora exalam o bom perfume de Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, assim como no texto, trocando de lugar com leprosos de espírito, assumindo a nossa vergonha e nos dando a sua glória, assumindo a nossa morte e nos dando a sua vida, assumindo o nosso castigo e nos dando a sua paz. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus, assim como no texto, sendo ele o nosso sumo sacerdote, e declarando de uma vez por todas: fique limpo. Você está purificado. Você está limpo agora. Esse é o Evangelho. É isso que precisamos proclamar. Mas infelizmente não é popular. Infelizmente não vai dar likes. Não vai hypar as pessoas. Não vai. Mas é o Evangelho que precisa ser pregado. Mas é o Evangelho que precisa ser proclamado. É desse Evangelho que nós não podemos nos envergonhar. Do poder de Deus para a salvação. Do poder de Deus para o perdão. Para a purificação das nossas vidas. Do amor de Deus que trocou, assumiu o nosso lugar. A nossa culpa. O nosso castigo, a nossa morte. Esse é o Evangelho. Daquele que, de uma vez por todas, como sumo sacerdote, declarou que o seu povo agora está purificado. Esse é o Evangelho. Meus queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que ao estarmos diante dele, venhamos mesmo reconhecer o seu poder. Venhamos mesmo reconhecer a sua soberania. Que ao estarmos diante dele, nós possamos mesmo ter uma postura humilde. Que ao estar diante dele, possamos perceber o terrível mal que há em nós. E que após essa transformação maravilhosa, essa mudança que ele proporcionou em nós, nós possamos proclamar a verdadeira mensagem da cruz, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra ela possa ecoar nos nossos corações e venha nos transformar para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Gostaria de orar com você nesse momento.